Olha só, professor, a gente tem aqui, né, em alguns casos, e você deve passar por isso também, aí, né, em todo o Rio de Janeiro, a gente trabalha com áreas rurais. E aí a gente chega para aquele doutor João, nosso proprietário de imóvel rural fictício aqui, e o doutor João fala assim, ó, Santiago, eu não tenho documento nenhum. Eu não tenho documento nenhum, né? Eu não tenho nenhum documento da área, não tenho nada aqui, né? Aí a gente, você não tem nada? Não, eu não tenho. Talvez ele tinha aquele contrato de posse e perdeu, né? E aí o que é que a gente faz? A gente faz, olha só, você vai passar a ter algum documento. Vamos fazer um documento de posse para você, né, junto ao sindicato, comprovando que você tem a posse ali por X anos, né? E aí a gente faz todo o laudo de uso capião, mas tem aquela dúvida, né? Como esse processo vai seguir no próprio cartório? Porque a gente não sabe se o doutor João ele está em uma área pública, porque muitas vezes o próprio governo, o próprio cartório também não sabe se é área pública ou não, né? E fica na dúvida, né? Muitas vezes, quando se dá entrada no próprio uso capião, em áreas que não citam aquela matrícula, aquela origem, tá? Se eu te falar algum termo errado, por favor, você me corrija aí, né? Que Não, tá certíssimo, é isso aí. É isso aí. Não tem esse linguajar mais, né, do profissional do direito. Então, quando ele não cita a origem, algumas ações de uso capião, o próprio governo, né, está respondendo ali, impugnando, né, e dizendo ali que ele é uma área devoluta, porque no processo ele não citou uma origem, não citou aquela matrícula mãe ali, né? E o próprio cartório talvez não saiba, né? Não tem aquelas áreas ali, né? Ele não sabe exatamente se aquela região tinha matrícula ou não, né? E a gente se depara com isso em alguns processos e isso a gente se entende, né? A gente faz o laudo com aquela expectativa, né? Daquele proprietário e muitas vezes trava aquela ação de descapião, apesar dele ter a posse por 20 anos, ter provas, né? ter todo já o referenciamento da área memorial, né? Ter todo o laudo que a gente faz para ele. Você passou por alguma experiência desse sentido? Como é que você orienta aí, professor? Não, isso tem muito. Assim, como a gente não tem a propriedade regular no Brasil e o sistema registral brasileiro, infelizmente, ele é muito falho, acontece muito disso. Tem áreas que nós temos suspeita que são áreas públicas, né? Então a gente acha que uma área, olha, isso aqui tem tudo para ser uma área pública. Sei lá, é muito próximo à estrada, é uma área que beira uma ferrovia. Estou inventando um exemplo qualquer aqui, mas eu acho que isso aqui, os imóveis laterais aqui são imóveis de propriedade da União, do Estado, alguma coisa, é bem capaz dessa área ser uma área pública. E aí o grande empecilho que você está jogando aqui falando, é que não tem como ter uso capião sobre áreas que sejam públicas, então não se admite uso capião sobre bens públicos, né? Então a gente não consegue ter uso capião sobre bens públicos. Na ação de uso capião judicial, né, quando você ajuiza essa ação, o que a gente chama no direito de fazenda pública, né? Então União, Estado, município, todos serão intimados a se manifestar. Só que aí tem um detalhe, Santiago. Se, por exemplo, a União vier no processo dizendo que aquela área pertence a ela, é ônus, é dever dela demonstrar que aquilo ali é um bem público. Se no Registro Geral de Imóveis não está registrado, não tem nada lá dizendo que aquilo ali é uma área pública, a presunção é que não é área pública. Só se torna área pública depois de um processo, como você falou, por exemplo, de uma terra devoluta, tem que ter uma ação judicial determinando que aquilo ali é uma terra devoluta para ela ser demarcada como um bem público. Se na matrícula do imóvel, como você falou, lá na matrícula mãe, ou na origem daquele imóvel, que você olha todos os antecessores, não tem nada ali que levante uma suspeita, por exemplo, que é um bem público, ela é suscetível de uso capião. O grande problema é que as matrículas, às vezes, são falhas. Então, às vezes, os registros nos cartórios são falhos. E a gente tem até suspeita que seja uma área pública, mas, às vezes, a gente não tem a documentação disso. O grande problema é esse. Isso acontece com bastante frequência aqui no Rio também. Então, ele tem que provar, né? Então, se o próprio poder Estado, público. Né, o próprio poder público ele tem que provar, né? E, isso, na verdade, a prova é se aquela área está registrada no cartório de registro de imóveis, né? Isso, exatamente. Acaba que ele tem que estar registrado também, tem que estar lá a matrícula do imóvel registrado como sendo uma área pública. Se na matrícula não tem nada dizendo, o grande problema é que muitos imóveis de posse, às vezes, não tem nem matrícula.
não tem nem registro. Que eu imagino que vocês devem enfrentar muito isso também no rural, né? Então, tem grandes áreas, às vezes, que não tem nem matrícula, não tem registro nenhum, né? Então, nunca foi regularizada aquela área. Aí você começa uma discussão que, assim, como não tem matrícula, não tem registro, não tem como a gente afirmar que é uma área pública, né? Então, para ser uma área pública, tem que estar na matrícula do imóvel também registrada como sendo propriedade da União, propriedade do Estado, alguma coisa nesse sentido. Então, pode-se fazer essa ação de uso capião, mesmo para áreas sem aquela origem, né? Sem aquela matrícula-mãe, ou pelo desconhecimento até do próprio posseiro ali, né? De que não existe, né? Então, pode-se fazer e o próprio cartório, o próprio juiz vai julgar, né? Se é deferido ou não aquele procedimento. A uso capião, exatamente, é isso aí, exatamente. No Brasil, a única forma de registrar, a única forma de propriedade é o registro. Então, não tem solução. Se o cartório que tem atribuição para aquela região, na matrícula daquele imóvel, não consta que é um bem público, a presunção é que não é. Então, o poder público vai ter que demonstrar se é ou não é um bem público.